Porque o gestor de um fundo em sã consciência faria uma emissão de cotas ao valor patrimonial de 11,32, sendo que hoje a cota de mercado está 9,80. Você aí, cotista, me responde, você compraria para ajudar o fundo uma cota a 11,32, sendo que você pode comprar de mercado a 9,80? Com certeza, se você gosta do seu dinheiro, você respondeu que não compraria, porque eu também não compraria. Então vamos entender o porquê dessa subscrição, vamos entender se isso foi inteligente ou não. Você vai aprender mais um pouquinho sobre subscrição de cotas. Eu sempre comento com vocês que subscrição de cota é um detalhe que a gente precisa discutir mais, porque muita gente ensina errado e muita gente, inclusive, tem medo de subscrição de cota, sendo que, na verdade, esse é o maior instrumento que os fundos imobiliários têm para poder crescer o seu patrimônio. Infelizmente, aqui os fundos imobiliários não funcionam como os REITs lá nos Estados Unidos, então eles não podem se alavancar. Se eles não podem se alavancar através de dívidas, eles têm que usar uns bem bolados, né? Te expliquei ontem, neste vídeo aqui, como é que os fundos imobiliários usam os seus contratos para poder pegar dinheiro emprestado, e hoje eu vou te explicar esse detalhe da subscrição de cota. Então pega o papel e caneta, precisa de papel e caneta. Inclusive, se você quiser aí o caderninho da geração de dividendos que destaca, dá para colar essa folha aí nas paredes. Tá aqui o QR Code da GD Store pra você olhar lá e comprar uma caneca, café. E vamos aqui junto comigo, já com o seu papel e caneta na mão, para o Word. Aqui você consegue ver que o GGRC, dentro de todos os fundos imobiliários da bolsa, ele está na posição 50 de maior oportunidade. Ou seja, tem muitos fundos imobiliários que estão acima dele, mas lógico que eu não tô separando por setor. E hoje, de todos os fundos imobiliários na bolsa, o GGRC está no ranking 50, na posição 50 do Método 2-1. Mas é lógico que tem muito fundo de papel, muito Fiagro, muita coisa que está descontado, que está ficando acima dele. Quando a gente tria por segmento aqui, coloca apenas segmento de logística, você consegue perceber que o GGRC fica na 8ª posição. Inclusive, deixa eu apagar aqui o fio do GGRC, e aqui você consegue perceber os fundos de logísticas que estão numa posição acima do GGRC. Se a gente fica ainda mais criterioso e sobe esse PVP aqui para 0,80 e sobe a liquidez para 1,5 milhões, ó, o GGRC já fica ali na 2ª posição de fundo imobiliário de logística que está mais descontado, com maior potencial de ganho de dividendos. Ontem a gente falou sobre o GARI, hoje a gente vai falar sobre as atualizações do GGRC. E meu amigo, o GGRC tá com a gestão ativa absurda. É muito bom que você veja uma gestão ativa até para conseguir definir se ela é boa ou não. Você não consegue definir uma gestão por indicador, você tem que definir gestão por histórico. Então você tem que ver ele tomando atitudes para você ver se o gestor ele é bom ou não nas suas tomadas de decisão. Então quando você clica aqui, ó, GGRC, vai abrir aqui na Word Central de Documentos. Em breve vai ter análise avançada, né? Em breve, hoje você clicar não acontece nada, mas em breve vai ter. E a gente entra aqui no portal de relatórios. Aqui eu organizei bem certinho para que você tenha todos os relatórios em ordem cronológica, os fatos relevantes em ordem cronológica, os informes mensais estruturados em ordem cronológica. E aqui a gente vai baixar o último relatório gerencial. E além de baixar o último relatório gerencial, a gente vai baixar os fatos relevantes. Olha só o tanto de fato relevante, meu amigo. Olha lá, 2/4, 28/3, 27/3, 19/3, 6/3, 5/2. Então a gente vai baixar tudo isso aqui. E eu vou destrinchando junto com vocês aqui esses fatos relevantes para vocês entenderem tudo que está acontecendo com o GGRC. Fato relevante não tem o nome de fato relevante porque não importa. Você tem que ler, meu amigo. É fato relevante, entendeu? É relevante, senão não teria esse nome. É engraçado demais que os caras não lêem os fatos relevantes. Aí quer comprar o fundo imobiliário, não quer acompanhar. Aí é passada, né? Então vamos lá para o fato relevante do dia 5 de fevereiro. Lá no dia 5 de fevereiro, o GGRC falou sobre as tratativas com a Suzano. A Suzano era um inquilino do GGRC e neste informe aqui, justamente ele veio dizer que a Suzano não quer mais renovar o contrato, tá? Então aqui, ó, o fundo foi formalmente informado da decisão da Suzano em não renovar o contrato em virtude de uma estratégia corporativa. Aí ela vai pagar 7 milhões até dia 20 de fevereiro de 2025 e no total 13 milhões ali para poder sair de acordo com o aluguel anual e o acordo comercial que vai dar 10 centavos por cota. Atualmente, esse imóvel que a Suzano alugava ali do GGRC correspondia a 5% da ABL total do fundo. ABL significa área bruta locável. Então é um metro quadrado lá que é possível alocação. E representava 3,76% da receita mensal do fundo, que gerava ali 0,004 por cota. Aqui ele mostra o detalhamento do imóvel e fala que já está em tratativa para novos aluguéis. Então o primeiro ponto
desconto, saiu a Suzano. 3,76% da receita mensal vai cair. Ou seja, pode esperar sim que teoricamente, se tudo continuar da mesma forma, 3,76% do dividendo cairia. Só que aí, olha só o tanto de outros fatos relevantes que a gente vai ler aqui. Primeira coisa que aconteceu, no dia 19 de março de 2025, ele soltou um outro fato relevante. O GGRC celebrou na presente data uma proposta para o Helg, que é um fundo de logística da REC, para aquisição total dos ativos do seu portfólio, pelo valor total de 133 milhões de reais. E aí a gente tem que entender uma coisa. Quando o fundo imobiliário ele quer crescer, ele precisa comprar imóveis. Quando o fundo imobiliário de papel quer crescer, ele precisa emprestar mais dinheiro. Concorda comigo? Só que perceba, nas duas situações, seja de papel, seja de tijolo, para eu aumentar o meu patrimônio, eu preciso de bufunfa, preciso de dinheiro. Da onde que eu vou tirar esse dinheiro, considerando que eu não tenho dinheiro no caixa agora? Imagina só, eu sou um fundo imobiliário e eu, como fundo imobiliário, tenho 3 prédiozinhos. Então eu tenho aqui, ó, esse prédio, tenho esse prédio aqui e tenho esse prédio grandão aqui, ó. Então tem 3 prédiozinhos. Será que tá aparecendo na câmera? Eu vou chegar um pouquinho mais pra cá aqui, ó. Beleza. E eu, fundo imobiliário, quero comprar um quarto prédio. Quero comprar aqui, ó, um quarto prédio. Só que eu não tenho dinheiro no caixa. Então eu preciso pegar dinheiro com alguém. Eu posso pegar através de CRI, que é uma alavancagem que eu expliquei ontem. Se você quiser aprender, você volta lá no vídeo de ontem. Ou eu posso fazer emissão de cotas. Emissão de cotas nada mais é do que chegar nos investidores e falar assim: ô galera, eu quero comprar aquele prédio lá, ó, vai render muito pra nós. Manda dinheiro pro fundo. Aí o fundo vai pegar o dinheiro e vai comprar o prédio, vai aumentar o número de prédios dentro do fundo e isso vai fazer o fundo pagar mais dividendo. Teoricamente, a emissão de cota ela tem que ser para aumentar o dividendo do fundo ou pelo menos permanecer o mesmo, porque imagina, se antes você ganhava 50 centavos por cota com esses 3 prédios e agora com mais um prédio você ganha 50 centavos, é bom ou é ruim para você? Pensa comigo, é bom, né? Porque agora você ganha os mesmos 50 centavos, só que o seu fundo ele tá mais diversificado. Antes, se saiu o inquilino desse prédio aqui, ó, tava lascado, ficava só com 2. Agora, se saiu, você tem 4 prédios, saiu esse inquilino aqui, não ficou muito melhor? Você ficou com menos risco. Então, subscrição para aumento de patrimônio, se mantém, se consegue manter o rendimento ou aumentar o ideal, mas se consegue pelo menos manter, é bom, cara, não é ruim não. Tem que parar de ter medo de subscrição. Se você tem medo de subscrição é porque você realmente não entendeu o que é subscrição. Só que aí a gente tem um problema. Quando o PVP está abaixo de 1, significa dizer que todos esses prédios que valem 1 milhão juntos, para efeito didático, eu estou vendendo a um PVP agora do GGRC que está de, vamos olhar lá, ó, PVP do GGRC agora está de 0,87. Ou seja, é a mesma coisa de eu falar assim, eu entrego tudo isso aqui a 870 mil. Vale 1 milhão, mas eu entrego a 870 mil. Se eu fizer uma subscrição ao valor de mercado hoje, que tá 9,80, é a mesma coisa de eu falar, é fazer isso. Eu tô gritando pra todo mundo, falando assim, galera, eu vou pegar, eu vou inflacionar suas cotas, porque eu vou emitir mais cotas, mas eu vou vender ao preço de 3% de desconto. Ninguém gosta de subscrição abaixo do PVP. Então, anota isso aí no seu caderninho. Anota isso aí no seu caderninho. Subscrição abaixo do PVP, em geral, é ruim. Nem sempre é ruim. Ué, mas como assim, Léo? Nem sempre é ruim? Pois é, nem sempre é ruim. A gente vai chegar em algum momento do mercado. Quando isso acontecer, eu vou trazer aqui pra você. Por isso que é importante você clicar no like do vídeo, pra continuar aparecendo pra você no YouTube. Porque mesmo que você se inscreva, e é muito importante que você se inscreva pra mim, mesmo que você se inscreva, se você não deixar o like no vídeo, não ativar as notificações, eu não vou continuar aparecendo pra você. E eu tenho certeza absoluta, que pelo menos da minha parte, eu vou fazer o máximo pra te ajudar de maneira absurda. Isso aqui é conteúdo de curso pago. Na verdade, um monte de curso pago não tem esse conteúdo. Então se inscreve aí pra você continuar acompanhando. Logo, voltando ao fato relevante, perceba, o GGRC ele quer comprar 4 imóveis do Helg, só que ele não tem dinheiro. Ou seja, o que ele pode fazer? Ele pode pegar esses 133 milhões que ele precisa para comprar o imóvelzinho lá, aqui no caso 4 imóveis, através de uma emissão de CRIs, né? E ele pega esse dinheiro emprestado, que agora você sabe que não é mais emprestado, né? É como se fosse, mas não é. Então ele pega isso através do CRI e compra, pega os 133 milhões lá e compra, ou ele faz subscrição de cota. Mas você também já aprendeu que uma subscrição de cota abaixo do valor patrimonial é ruim para todos os cotistas. Além de diluir seu cotista, você vai vender as cotas do seu cotista, parte delas, porque você está diluindo ele, por um valor abaixo do que deveria ser feito ali no valor patrimonial. Ou seja, se o GGRC for fazer uma emissão de cotas para captar esse dinheiro, tem que ser a valor patrimonial. Mas se ele fizer essa subscrição a valor patrimonial, que hoje o valor patrimonial, que olhando no próprio relatório do
GGRC. O valor patrimonial do fundo está de 11,31. Se ele emitir as cotas a 11,31, você vai comprar as cotas a 11,31, você vai ganhar lá seus direitos de dividendo. 18% de direito de dividendo. Você tem 100 cotas, você vai poder comprar 18 cotas, seu direito. Só que você vai ter que pagar 11,31. Você vai olhar assim, que palhaçada comigo, eu não vou comprar 11,31. Não, hoje no mercado tá 9,80, eu compro do mercado. Concorda comigo? E aí eu lancei a pergunta lá pro grupo do Método 2 em 1, que é o meu grupo de alunos de estudo de fundos imobiliários. E aí, galera? No dia 2 de abril, GGRC, anteontem, né? Já tô trazendo aqui esse vídeo pra você. Anteontem, o GGRC falou assim, ó, vamos fazer a nona emissão de cotas ao preço de cota patrimonial, 11,29, mais 3 centavos de custo para emissão, que inclusive foi muito barato, 11,32. Vamos fazer uma subscrição de cota a 11,32. Quem é que compraria esse negócio? Você vai comprar esse negócio? Vai comprar? Não vai, né? Eu também não vou. E lancei a pergunta lá, pensa aí um pouquinho e me diga quem é que vai comprar esse negócio. Se você respondeu isso, tá aqui, ó. 3 palmas pra você. Quem vai comprar isso é o próprio Helg. É o próprio Helg. Isso já aconteceu algumas outras vezes no mercado. E essa é a maneira mais eficiente, na minha opinião, de subscrição de cotas. Porque você faz um acordo com o cara que tá querendo vender seu imóvel. No caso aqui, o Helg tá querendo vender 133 milhões dos 4 imóveis. Correto? Daí o GGRC vira pro Helg e fala assim, cara, eu não vou te pagar em dinheiro. Se você quiser me vender, eu compro, mas eu compro em cotas do GGRC. E não só em cotas do GGRC, mas em cotas a valor patrimonial. Você quer? Aí o Helg tá doido pra vender os ativos, o Helg tá querendo se desfazer dos ativos, quer mudar por algum motivo, e aí você tem que ler lá o relatório do Helg pra poder tentar entender o porquê que ele tá vendendo. Pra ele é vantajoso, senão ele não venderia. E aí ele aceita as cotas do GGRC como pagamento. É a mesma coisa, ao invés dos 133 milhões, ele vai receber 133 milhões, só que agora em cotas do GGRC. E aí o Helg vai receber os dividendos dessas cotas do GGRC. Inclusive aqui no próprio fato relevante, onde ele fala que ele vai fazer essa subscrição, olha aqui onde ele colocou destinação do recurso, ó. Conforme o fato relevante disponibilizado no dia 19 de março, que foi esse aqui que a gente leu, ó, dos imóveis que ele tá comprando, ele fala, ó, para aquisição de 4 imóveis do portfólio do Helg, sendo localizado no estado de São Paulo, 2 deles localizados no estado de Minas Gerais, um deles localizado no Rio de Janeiro, pelo valor de 133 milhões, sendo que o valor da aquisição será pago através das cotas das novas emissões. Então, depois da nona emissão, um dos cotistas do GGRC vai ser o próprio Helg. E aí o Helg ele pode fazer o que ele quiser com essas cotas. Ele vai pagar 11,32 nas cotas, ou seja, se custa lá 133 milhões, 456.200 reais os imóveis deles, pagando a 11,32 cada cota, ele vai ter 11.789.416 cotas. É isso que o Helg vai ter. Ele vai trocar os imóveis por esse número de cotas. Se o GGRC continuar pagando seus 10 centavos por cota, a receita do Helg vai ser de 1.178.941 isento, né? Isento de imposto de renda. Aí vai ter lá suas taxinhas de administração, papapá, e isso aqui vai virar dividendo para os cotistas do Helg, né? Teoricamente, só seguindo, para depois a gente pode avançar e aprofundar um pouquinho mais nisso. Quando você olha aqui, lá dentro do próprio relatório do Helg, ele tá recebendo no último mês agora de fevereiro 1 milhão de receita de aluguel, teve as despesas operacionais, ficou com um resultado líquido ali de 863 mil, então para ele também vai ser vantajoso. E por que vai ser vantajoso pro GGRC? Porque ele vai conseguir comprar vendendo a patrimonial, enquanto na verdade a cota de mercado tá 9,80. Então se ele fosse comprar, provavelmente ele tá vendo algum tipo de oportunidade de mercado para melhorar aqueles imóveis, para aumentar o aluguel daqueles imóveis, para fazer sinergia com o portfólio que ele já tem. Se ele fosse emitir cota, ele ia pagar uma dívida muito alta, ele não consegue fazer subscrição, mas se ele fizer dessa forma para trocar por esses imóveis, fica vantajoso para todo mundo. Então foi uma jogada inteligente essa subscrição. Você vai ter o direito de subscrição de 18%, então se você tem 100 cotas, você vai ter 18 direitos, você vai poder subscrever suas cotas. Não aconselho que você subscreva suas cotas, porque o valor de mercado do fundo está muito mais baixo do que a subscrição de cotas, então isso aqui é feito para poder fazer, essa subscrição, ela foi feita para comprar esses imóveis, inclusive no próprio fato aqui ele falou que vai subscrever, vai emitir teoricamente 22 milhões de cotas, o que daria 250 milhões de reais, só que a gente não sabe se vai captar tudo isso. A captação de 133 milhões está garantida, mas e o restante, né? Os outros 112 milhões, pode ser que ele compre um outro imóvel através desse mesmo jogo, pode ser que ele faça alguma outra coisa, ou pode ser que capte só os 133 milhões, que são as compras já garantidas do Helg. Pra gente finalizar os fatos relevantes, você viu que a gente ficou aqui um tempão só nos fatos relevantes, né? Nem lemos o relatório ainda. Pra gente finalizar aqui os fatos relevantes, ele falou sobre 2 contratos que foram renovados,
Então, ele estendeu o prazo de locação aqui com a Magna do Brasil, estendeu o período de locação até 2030, o valor de aluguel permaneceu o mesmo, mas será ajustado de acordo com o IPCA, de acordo com os seus meses de reajuste. O próximo mês de reajuste é em maio de 2025. Então, quando bater maio de 2025, vai pegar o acumulado dos 12 meses, de maio de 2024 até o maio de 2025, vai ver quanto que foi de IPCA. Ah, foi 7%, vai reajustar o aluguel a esses 7%. E aqui, ó, o aditamento prevê uma disponibilização de R$250 mil à Magna, ou seja, o fundo vai entregar à Magna R$250 mil para realização de manutenções preventivas no imóveis, que é normal, tá? Isso é normal acontecer. É o que vem do OPEX, as despesas operacionais do fundo. Além disso, também teve um novo contrato aqui com a subsidiária da Ambev, no centro de distribuição localizado lá em Pelotas, também estendeu o prazo de locação até 5 de março de 2030, e o aluguel foi fixado a R$340 mil por mês e será ajustado anualmente com base na variação do IPCA, e passará a ser devido a partir do mês de março de 2025. Então, os dois ajustes, dois inquilinos importantes aqui para o GGRC, ele renovou o contrato. Depois teve esse fato relevante da subscrição, e agora a gente vai ler aqui bem rapidamente o relatório. Ontem eu li o relatório específico do Gary, destrinchamos aqui porque não tinha tanto fato relevante, então eu podia ficar mais tempos ali no relatório. Aqui eu vou pegar só a parte importante do relatório pra gente juntar com tudo isso que a gente leu de fato relevante e você ter uma visão do que tá acontecendo com o GGRC, se faz sentido você investir ou não. Inclusive vou te mostrar na minha carteira, porque aqui não tem segredo, te mostro. Aqui, como diz aquele ditado lá no Goiás, é matar a cobra e mostra o pau. Você vai ver que eu nunca vou falar de maneira imparcial, sempre vou dar a minha opinião. Por isso que tem muita gente que comenta discordando com a minha opinião, e é isso mesmo, tem que discordar. Se você não concorda, você não pode só aceitar, não. Nos fundos imobiliários, GGRC é a quinta posição da minha carteira. Inclusive, eu estava comprando GGRC lá na época que estava com PVP de 0,97, 0,96, já era um bom fundo imobiliário. Agora tá com PVP de 0,87, ó, cota de mercado aí de 9,76. Só não estou comprando mais, porque eu já bati meu limite aqui em fundos imobiliários, então não tá dando para me comprar mais. Tô respeitando meu método de alocação com a banda de desbalanceamento, segundo o Markowitz. Não sou eu que falei isso, quem falou isso foi Markowitz, o cara que ganhou o prêmio Nobel em 1962. Então a gente adequou isso ao CRAC, que é o meu modelo de alocação, para que a gente aumente nossa rentabilidade no longo prazo, né? E você viu aí que a carteira rendeu pra caramba nos últimos 6 meses, que a gente teve a coragem de concentrar em fundos imobiliários. Só em fundos imobiliários aí, nas carteiras subiu uns 10%. E o mais legal é que os alunos também fizeram isso, né? O mais legal é que não foi só eu, foram os alunos também. Então você vê que é um método, não é um negócio assim que só um ou outro consegue aplicar. Não, se você aplicar o método, você também consegue. Então, passando aqui pelo relatório, ele mostra sobre a venda aqui que ele tá tentando fazer do galpão de Pirituba, que vai dar ali um lucro extraordinário de 4 centavos por cota. Então, se acontecer realmente essa venda, vai ter esse lucro extraordinário. Aqui ele mostra as obras em andamento, que ele também tem uma parte de desenvolvimento ali dentro do GGRC. Mostra que o imóvel lá em Cuiabá, Mato Grosso, tá quase pronto, né? A estrutura já tá praticamente pronta, cobertura, piso, só falta os acabamentos ali, basicamente. Tem um lá em Anápolis, pertinho da minha cidade, com uns 40 km de Goiânia. Aqui ele também tá fazendo a construção, mas isso aqui tá iniciando a construção, né? Então só fez canteiro, terraplanagem, ainda nem terminou terraplanagem, fundação, estrutura. Vai demorar um pouquinho isso aqui pra construir. O bom dos imóveis de galpão logístico, cara, é porque eles são rápidos. Quando a gente fala, vai demorar pra construir o galpão logístico, é um ano e meio, 18 meses, você termina um galpão logístico. Já coloca ele pra alugar, já tá rendendo. Você aluga ele antes dele terminar, na verdade, né? Se ele tiver numa boa localização. Agora você vai construir uma laje corporativa, você vai construir outro tipo de um shopping, cara, demora 3, 4 anos, né? Demora muito mais. Porque a gente consegue ver a DRE dele, 19 milhões de receita de locação, um pouquinho de renda fixa, de total despesa 2,7 milhões. Aqui ele discriminou a taxa de administração, isso que é muito importante, porque a gente precisa ver se a taxa de administração está correspondendo a 10%, normalmente, tá? 10% da receita de locação. Você consegue ver que a taxa de administração, ela tá correspondendo a menos de 10% da receita de locação, então isso é bom. Isso significa que a taxa está sendo corretamente aplicada, né? Os gestores não estão comendo muito ali na taxa. Então, respeitável isso aqui, essa discriminação é respeitável. Foi o que a gente pediu lá no Gary 11, no vídeo de ontem. Nós somos uma comunidade forte, então a gente tem que botar pressão quando a gente precisa botar pressão. Lá no Gary, eu deixei o comentário fixado, você vai assistir lá o vídeo do Gary depois, que inclusive é o maior competidor aqui do GRC, os dois estão assim, pau a pau ali de oportunidade. Você vai lá assistir o vídeo, você decidir se você vai investir em Gary ou GGRC, e no comentário fixado, no primeiro comentário fixado, eu digitei um e-mail lá, que eu mandei para o Gary e que eu preciso que você também mande, porque aí se borbulhar lá 1000 e-mails na caixa de mensagem lá do Gary, eles vão responder nós. A gente já fez isso uma vez e os caras responderam assim, em tempo recorde, foi muito legal, os caras tiraram várias dúvidas, o relacionamento com o investidor do Gary é muito bom, então faz essa força aí pra gente se tornar cada vez mais relevante. Quando a gente precisar mandar pro GGRC, a gente vai fazer isso, quando a gente precisar mandar para qualquer tipo de gestora, qualquer tipo de fundo, a gente vai fazer isso. Aqui ele compara o dividendo yield dele com a média do mercado, compara com o spread do NTNB, né, então o spread aí tá de praticamente
praticamente 5%, muito bom. Quando o spread fica em 5% é porque realmente a oportunidade está muito grande. A gente já comentou sobre isso em outros vídeos. Aqui você consegue ver a distribuição de receita por ativo. Quanto mais pulverizado for, melhor. Você lembra que a Americanas correspondia a mais de 20% da receita imobiliária do GGRC. E ele veio no ano passado trabalhando para diminuir esse percentual. Porque você concorda comigo que a Americanas não é um bom inquilino? Concorda comigo? Não é assim, oh meu Deus do céu, esse inquilino aqui é bom demais. A Ambev, você sente muito menos medo, mesmo ela tendo mais concentração do que a Americanas, porque a Ambev já é um inquilino muito mais respeitável. Concorda comigo? Então ele tá se esforçando para diminuir e a projeção anual, inclusive, é que diminui ainda mais, tá? 15%, vai cair lá para 13%, colocando mais imóveis, melhorando os inquilinos, enfim, fazendo o que deve ser feito, né? Aqui na parte de balanço do fundo, esse slide é muito lindo. Esse slide aqui é muito bom. São poucos os fundos imobiliários que detalham bem assim como o GGRC detalhou. De novo, né? Porque sempre tem os engraçadinhos. Quanto que recebeu no Pix para poder elogiar o relatório do GGRC? Aqui, ó. Quando é bom, nós falamos que é bom. Quando é ruim, nós falamos que é ruim. Tem nada patrocinado. Não sou patrocinado por nenhum fundo, tá? Toda hora tem que ficar repetindo isso, porque senão os carinha... Oh, meu Deus do céu. Sempre tem, né? Então aqui ele mostra o quanto que ele tem de passivo, o quanto que ele tem de ativo. A gente consegue calcular a alavancagem bruta e a alavancagem líquida aqui, inclusive, porque ele também deixa o que ele tem de disponibilidade. Mostra o quanto que tem de patrimônio líquido, que é o ativo menos o passivo. Patrimônio líquido. Aqui ele mostra as obrigações que ele tem a cumprir. E aqui, na parte dos CRIs, ele detalha os CRIs, ó lá. Então tem esse CRI aqui do Rizobacter, que é 35 milhões, ó, IPCA mais 8. Aqui ele tem o CRI Americana, 56 milhões, a IPCA mais 7,5. A taxa ponderada tá IPCA mais 7,5, que é uma taxa que tá até abaixo do Tesouro Direto, lá que tá 7,6, 7,8, 7,9, mas não é uma taxa tão barata assim, né? Não é uma taxa tão barata assim. Se for fazer emissão de CRI agora, vai ser essas taxas aí. Olha os CRIs mais recentes aí, ó. IPCA mais 8,5, IPCA mais 9,5, é isso, não tem o que fazer. Se a gente considerar aqui a parte de alavancagem por CRI, a gente consegue somar o ativo total, e aí a gente pega o CRI e divide pelo ativo total. Então, a parte devedora do CRI é 232.597 milhões. Então, isso aqui é o que ele deve nos CRIs. E quanto que ele tem de ativo total? É 1.613 milhões, mais os 58 milhões que ele tem ali de disponibilidades. Mas eu vou tirar aqueles aluguéis a receber, eu vou até desconsiderar essa disponibilidade, porque aqui na parte de obrigações, ele também considerou aqui distribuição de rendimento, enfim, eu não vou considerar essa parte. Vamos considerar só o que ele tem em imóvel aqui. Estamos fazendo uma conta de padeiro aqui, não estamos fazendo esse negócio bem certinho não, mas só para você entender como que faz essa conta, tá? Então, para você calcular a alavancagem de CRI, porque tem a alavancagem que é através de CRI e tem a alavancagem que é através de obrigação por imóvel. Inclusive, no informe mensal, você consegue ver essa diferença. Obrigação por securitização de recebíveis, que é os CRIs, e obrigação por aquisição de imóvel. É quando ele compra o imóvel e fala, ó, vou pagar de 6 meses, eu vou pagar tanto. Então, anota aí no seu caderninho. Como que você vai fazer para você ver qual é a parcela de alavancagem do fundo por CRI? Você vai pegar o quanto que ele deve de CRI, dividido pelo quanto que ele tem de ativo. Beleza? Então, a gente só vai pegar esse número aqui, ó. Vamos copiar esse número. Então, aqui, 232 milhões dividido por 1 bilhão. Ou seja, ele tem uma alavancagem por CRI, só, esse aqui é só a parte do CRI, de 14,42%. Alavancagem ok, não é uma alavancagem tão alta. A gente prefere alavancagens mais baixas possíveis, de 10% para baixo. Mas entre 10% e 20%, se você olha a alavancagem é muito boa, ela é bem estruturada, não tem risco. Aqui a gente consegue ver inclusive a amortização, né, o saldo devedor, ó, em 2025, saldo de 232, vai quitar 40 milhões em 2025. É uma coisa que o GGRC consegue fazer tranquilamente, é o que ele tem de disponibilidade, a quitaria, você consegue ver que vai diminuindo, não tem nenhum mês que é assim, meu Deus, desses 232 milhões, tem que quitar 130 milhões esse ano. Aí, isso seria uma alavancagem, apesar de 14% ruim. Aqui a gente consegue ver que é uma alavancagem de 14%, mas ela é tranquila. Então tem que ter parcimônia e bom senso na hora de analisar a alavancagem. Não é porque a alavancagem que é ruim, a alavancagem faz o fundo crescer. Pois aqui ele mostra os imóveis, se você quiser dar uma olhada e uma estudada aí melhor nos imóveis, mostra a localização, mostra tudo bem certinho aqui. E aí, antes de concluir esse vídeo, eu quero só pedir que você deixe o like mais uma vez, se inscreva no canal, não posso deixar de falar isso, né? Se não precisasse falar, vocês fariam tranquilamente, né? Mas tem 300 mil visu aí, mas a gente tem 1,6 milhões de visu ao mês e a gente não tem 1 milhão de like. Então deixa seu like aí, não seja o cara egoísta que só vem e assiste, não deixa o like. Às vezes o cara até tem um coração bom de dar like, mas ele esquece. Então eu tô te lembrando pra você deixar o seu like e se inscrever no canal. E eu quero que você faça o seguinte agora, tá? Aqui na Word, você consegue perceber que o vídeo que eu gravei ontem do Gary, comparando com o GGRC está mais bem posicionado no método 2 em 1, porque o quanto o Gary
Gari tem de pagamento a mais em dividendo yield do que o GGRC, o GGRC tem muito mais desconto frente ao Gari. Existe uma fórmula por trás disso aqui, os alunos do Método 2 em 1 sabem como que você aplica essa fórmula, mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é sobre o potencial de valorização do GGRC ser maior do que o potencial de valorização do Gari quando se fala de cota subindo, tá? Cota subindo, tentando retornar o seu PVP normal, o seu valor patrimonial, no caso o PVP de 1. Deixa aqui nos comentários para mim se você tá preferindo nesse momento comprar GGRC ou comprar Gari. Agora falando da minha opinião, essa subscrição do GGRC me deixou muito feliz com o fundo, porque apesar de aparecer uma oportunidade de negócio muito boa, eles não se apavoraram, eles não se desesperaram para poder comprar os imóveis de qualquer jeito e fizeram qualquer tipo de alavancagem ruim, ou fez subscrição a valor de mercado para poder captar dinheiro de qualquer forma. Isso aqui me deixou muito confortável e me fez acreditar um pouco mais ainda na gestão, porque eles negociaram de maneira correta. Você tem muitas ferramentas, o gestor tem muitas ferramentas para negociar, e quando você vê que ele está se esforçando para usar as melhores ferramentas, não só para aumentar o patrimônio do fundo para ele receber mais taxa de administração, mas olhando para o cotista, cara, isso aí é admirável, concorda comigo? Então essa subscrição fez o GGRC ganhar um pouquinho mais de respeito comigo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo do canal, que será excepcional.